Glória a Jesus. Pastor João. Muito obrigado, pastor Davi. Eu quero cumprimentar a igreja com a maravilhosa paz do Senhor e dizer aos irmãos que estou muito feliz. Eu vim para ter uma reunião com o pastor. Já tivemos uma reunião no gabinete pastoral e, se o Senhor permitir, nós voltaremos aqui para estar 2 dias com os irmãos para ganhar almas. Quem quer ganhar almas aqui, irmão? O pastor Paulo Macalão, nosso líder, ele escreveu: o meu barco não é bom, de pescar não tenho dom, mas Jesus, e alguém diz que eu não devo continuar, mas Jesus mandou pescar e eu vou continuar. Olha a obra aí, irmãos. Todos nós somos filhos de Macalão, né, irmão? E o pastor Davi hoje, irmão, eu quero agradecer a Deus pela vida dele. Eu não tenho tempo para falar hoje, mas ele tem sido uma bênção na minha vida e no meu ministério há muitos anos. E ele nos deu uma aula de escatologia aqui, né? Introdução boa, irmão. Falou sobre a restauração de Israel, restauração política, social, territorial, financeira, em todos os sentidos, né? Glória seja dada no nome do Senhor. Agora, se você quiser entender mais da escatologia bíblica, né, você tem que obedecer aquilo que Jesus falou no Evangelho de João. Jesus disse: tem coisas que eu podia falar com você, mas vocês não vão entender. Não adianta eu falar que vocês não vão entender. Mas quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo. Ele não vai falar dele. O Espírito Santo nunca fala dele. Ele vai falar do Pai, vai falar de mim e vos anunciará as coisas que irão acontecer. Irmão, escute o que eu vou falar. Só vai entender os dias que nós estamos vivendo quem for cheio do Espírito Santo. Quem não se encher do Espírito Santo, você não vai entender. Mas voltou a dengue, Jesus falou, mas voltou a coronavírus, vai voltar, o pastor falou. Brasil, irmão, eu concordo plenamente, vai passar uma convulsão social tremenda. São sinais que Jesus falou. Se você não for cheio do Espírito Santo, não vai entender. Tem que buscar o Espírito Santo, o Espírito de conhecimento, de revelação. Conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra. Hoje muita gente tem conhecimento. O que é conhecimento? Acúmulo de informações. Conhecimento, televisão, flor, banco, luz, você adquire. Os jovens estão cheios de conhecimento, mas não tem sabedoria. Não adianta ter conhecimento, irmão, sem sabedoria. O conhecimento te dá informação, sabedoria te dá direção, sabedoria te dá instrução. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler 2 versículos da Bíblia e eu trago uma reflexão bíblica nesta oportunidade. Vamos ler Hebreus capítulo 4, versículo de número 12. Hebreus 4 e 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante de qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Diga comigo: alma, espírito, juntas e medulas, que é o corpo. Então diga: corpo, alma e espírito. Agora, 2 Tessalonicenses, capítulo 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Novamente repete a palavra, diga: corpo, alma e espírito. Tem que estar preparado para a vinda do Senhor Jesus. A Bíblia fala 1854 vezes sobre a vinda de Jesus. 1854 vezes. Todas as profecias que foram faladas da primeira vinda dele, quando ele veio como cordeiro, todas as profecias se cumpriram integralmente. Não foi uma parte, todas se cumpriram. Onde ele nasceria, ele seria preso, ele seria esbofeteado, ele seria vendido, todas se cumpriram. Se as primeiras profecias da primeira vinda se cumpriram, vão se cumprir as da segunda vinda. Jesus, irmãos, vai voltar. Jesus vai voltar. Quem foi que disse que ele vai voltar? Quem foi, irmão? Só ele? Todos os profetas falaram que ele vai voltar. Os sacerdotes falaram que ele vai voltar. Os levitas falaram que ele vai voltar. Eventos do Antigo Testamento, o arrebatamento de Elias, né? A arca de Noé, falam da vinda dele.
Os evangelistas falaram que ele vai voltar. Mateus, Marcos, Lucas e João, todos eles. Os apóstolos falaram. Paulo, Pedro, Judas, Tiago, todos falaram que ele vai voltar. Os anjos falaram que ele vai voltar. Não é possível, irmão. Tanta gente falando que ele vai voltar. Anjo mente, irmão. Os anjos falaram que ele vai voltar. E ele mesmo disse: não se turbe o vosso coração, eu voltarei para vós. Jesus vai voltar. Queira o diabo ou não queira, Jesus vai voltar. Quem está esperando a volta dele aqui? E é como o pastor Davi falou, ele veio primeiramente como cordeiro, agora ele volta como noivo para buscar a noiva, né? Levante a sua mão e diga: eu sou a noiva de Jesus. Ele vai vir buscar a noiva, e depois de 7 anos, aí ele vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E a palavra do Senhor declara, irmãos, que quando ele vier, a primeira vinda dele vai ser invisível para o mundo não vai ver. Como o pastor falou, só os salvos vão ver. Primeira ressurreição só ressuscita crente. Mas é crente, mas não é crente TTT, tatatá, não, irmão. É crente fiel, é crente consagrado, é crente que ora, que jejua, que paga o dízimo, que ganha almas. Estes vão ouvir o toque da trombeta e vão ressuscitar com um corpo de glória, um corpo de luz maravilhoso. Mas a Bíblia declara, né? Tem algum militar aqui, irmão? Quem é militar aqui? Quem é? Militar. Quantos soldados tem o exército brasileiro? 200 mil. Mais outra resposta? Irmão, quase acertou. Tem de 300 a 320 mil soldados. Quantos soldados vai ter o exército do anticristo na batalha do Armagedon? Quantos soldados? Hein, irmão? Quanto? Irmão, tem que estudar mais a Bíblia, né, irmão? 200 milhões. Está na Bíblia? Apocalipse capítulo 9. 200 milhões. E a Bíblia Sagrada diz que a batalha do Armagedon não será uma batalha política, não será uma batalha militar, não será uma batalha econômica, será uma guerra espiritual. Vai durar um dia. Quando o anticristo cercar Jerusalém com 200 milhões de soldados, com a tecnologia do futuro, hoje não existe mais avião na guerra, hoje são os drones. Um garoto de 10 anos de idade, ele configura o drone vai lá e acerta na testa e mata na hora. Não falha. E a Bíblia diz que o exército de 200 milhões de soldados do anticristo, com a tecnologia do futuro, sabe como é que ele vai ser destruído? Diz a Bíblia que Jesus, com o esplendor da sua vinda, a glória que ele vai trazer, toda a terra o verá, Apocalipse 1:7, com o esplendor da sua vida, ele vai destruir o sistema de segurança do anticristo. 200 milhões de soldados vão cair. Diga glória a Jesus. Mas eu quero falar sobre o corpo, alma e espírito. Quando Deus, irmãos, decidiu fazer o homem, Deus disse: Deus já havia feito tudo, agora eu vou fazer a coroa. Vou fazer a coroa de toda a natureza. A coroa, tudo que Deus fez, Deus disse assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Deus é um Deus plural. Deus é um Deus comunitário. Por isso que a igreja é plural, a igreja é família. Quando Deus disse Deus no singular, façamos, aí está no plural. É o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É o Deus triuno, não é o Deus trino. É o Deus um. Ele é um em três. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E aí, você sabe, né? Deus diz: para fazer o homem, eu preciso de um modelo. Qual é o modelo que eu vou usar? Para tudo tem que ter um modelo, né? Eu estudei quase todas as obras do Charles Darwin, o Papa da evolução, que diz que eu e você viemos do macaco, mas até hoje a evolução nunca apresentou um macaco até chegar ao humano. Não tem. Tem mais de 100 diferenças, segundo a ciência, entre o macaco e o ser humano. E a Bíblia diz que Deus diz: eu criei o homem e o coloquei na terra. Deus é o nosso Criador. Agora Deus fez tudo, né, pelo poder de quê? Da sua palavra. Céu, lua, estrelas, mar, porção seca. Deus foi falando, irmão, e as coisas foram aparecendo. É por isso que você tem que vir para o culto de doutrina, tem que vir para a escola dominical. Uma palavra do pastor, Deus cria coisa nova na tua vida. Deus te dá uma diretriz para a semana. É o poder da palavra. Aí Deus disse homem, e o homem apareceu. Foi assim? Não. Deus disse: o homem eu vou fazer com as minhas mãos. O homem vai ter a minha digital. O homem vai ter a minha marca. Irmão, que coisa tremenda quando você toca com a tua mão em alguma coisa, né? Então, a tua mão, a marca fica ali. É uma coisa tremenda.
Então, irmãos, e Deus diz, qual é o modelo que eu vou usar? Vou fazer o homem que nem uma estrela? Não. Vou fazer o homem como a Vitória Régia, aquela flor do Amazonas? Também não. Vou fazer o homem como o homem abacaxi, a mulher melancia? Também não. Já sei. Vou usar o modelo de um animal. Eu disse, não. Eu já sei. Eu vou fazer o homem igual a mim. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Fala para a pessoa que está ao teu lado, você se parece com Deus. Fala. Você tem a aparência de Deus. Tu não tem a aparência do mal, não, irmão. Tu não tem a aparência do capeta, não. Tu não tem a aparência do demônio, não. Tu tem a aparência de Deus. E preste atenção. A Bíblia Sagrada declara que nem os anjos têm aparência de Deus, só você. Você tem a aparência da glória de Deus. Você tem a semelhança da moral de Deus. Você tem a glória da justiça de Deus, está em você. E, irmãos, e a Bíblia declara que depois que Deus fez o corpo, Deus pegou matéria inorgânica, pegou matéria que não tinha vida e foi formatando. Foi formatando. Depois que Deus formatou o homem, configurou o homem, Deus soprou. Deus só soprou no homem. Deus não sopra na água, Deus não sopra na estrela, Deus não sopra em nada, só sopra no homem. Deus soprou o quê? Gás líquido feito de petróleo? Deus soprou o quê? Fumaça? Não, Deus soprou ruá. É a palavra hebraica que é espírito. Deus soprou na narina do homem. Quando Deus soprou no corpo que não tinha vida, quando o sopro de Deus entrou, a alma nasceu. Diga comigo, corpo, alma e espírito. Então, irmão, esta é a configuração bíblica da natureza humana. Agora, o seu corpo é precioso. Você tem que cuidar do corpo. Paulo, falando sobre o tribunal de Cristo, Paulo disse assim, tem dois juízos no Apocalipse. O juízo do tribunal de Cristo e tem o juízo do trono branco, que o pastor já falou para nós nesta noite. O tribunal de Cristo, diz Paulo, convém que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo para ser julgadas as obras que nós fizemos através do corpo. O que você está fazendo com o teu corpo? Que tipo de roupa que você coloca no teu corpo que Deus não se agrada? O que você está fazendo? Vai ter que dar conta das obras do corpo, não é das obras da alma, não, nem do espírito. O corpo é tão importante, irmão, que Jesus tomou o corpo humano. Jesus não podia ser uma luz, não podia ser uma estrela, ele veio num corpo humano. Esse corpo seu é precioso, esse corpo seu é o templo do Espírito Santo, irmão. Tu tem que conservar o corpo, tu tem que guardar o porco. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Você tem que conservar o teu corpo, é precioso, né? É tão maravilhoso. Fica essas mulheres boboca aí, o corpo é meu, eu faço o que eu quero. E é teu? Não, não é teu, teu corpo é de Deus. Foi Deus que fez, ele deixou a marca lá, a digital dele está lá. Tu tem a marca de Deus, tu não tem a marca do diabo, tu não tem a marca do erro, tu não tem a marca do engano. Não, vai dar tudo certo. Deus fez você. Fez você a imagem dele, você é uma reprodução de Deus. A Bíblia diz que em Antioquia os crentes foram chamados de cristãos. Cristão significa pequenos cristos. Louvado e bendito seja o santo nome do Senhor. Deus então fez o corpo e você tem que, irmão, tem que conservar o seu corpo. Tem que ter saúde física, tem que tomar remédio, não é pecado tomar remédio, tem que tomar banho, tem que se alimentar. Existem instintos do corpo. Instinto, o que é um instinto? Instintos são manifestações biológicas não aprendidas. Por exemplo, beber água é um instinto. Você aprender a beber água. Alimentar é um instinto, cuidar do corpo. Sexo é um instinto. Tu não tem que ter desejo de ter, vai se manifestar. Instintos são manifestações biológicas não aprendidas. Porque primeiramente Deus fez o corpo, o homem como um ser biológico. Depois Deus fez a alma, o homem como um ser psicológico. A alma é o que você sente, as emoções. A alma é o que você quer, a evolução, a vontade, os desejos. E a alma é o que você pensa. Você não é, irmão, aquilo que você sente, você é aquilo que você pensa. Então tem que cuidar da cabeça. A cabeça está na parte mais superior do corpo. A cabeça é o lugar da coroa. Na cabeça você tem os ouvidos. Na cabeça você tem os olhos. Na cabeça você tem o nariz, você tem a boca. Agora veja a diferença entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento, na minha cabeça eu tenho os ouvidos. Sabedoria, com os meus ouvidos eu escuto. Conhecimento, na minha cabeça eu tenho os meus olhos. Sabedoria, com os meus olhos eu vejo. Está entendendo, irmão? Por isso que Paulo falou para a igreja em Éfeso: irmãos, eu quero que vocês recebam o espírito de conhecimento, sabedoria e revelação.
Nesta igreja você não vai receber só conhecimento, não. Tu vai receber sabedoria do céu. Sabedoria que vai te dar a direção, que vai te qualificar para usar apropriadamente o conhecimento que você tem. Então, irmãos, o corpo é muito importante. Cuide do seu corpo, se alimente direito, né? E cuide da sua saúde, porque você vai ter que dar conta. O que eu fiz com o meu corpo? O que eu fiz com o dinheiro que Deus me deu com o meu corpo? O que você está fazendo com o dinheiro, irmão? A Bíblia diz que Jonas financiou a desobediência com o dinheiro. Teu dinheiro está para financiar a desobediência, irmão? A Bíblia diz que Dalila, quando ela chegou, os 5 generais da Filístia ali estavam e disse: eu entrego Sansão, mas eu quero dinheiro. Dinheiro. Cada um dos 5 generais deram dinheiro para ela, e ela entregou Sansão, né? Ela amava por traição. O que você está fazendo com o teu dinheiro? Judas, o que ele fez com o dinheiro? Irmãos, a palavra do Senhor fala sobre um grupo de mulheres. Entre elas havia uma mulher chamada Joana. Joana era a esposa de Cusi. Sabe quem era Cusi? Era um homem, né, do governo, da justiça romana. Ele era procônsul. E as mulheres financiavam o ministério de Jesus. As mulheres financiavam, irmão. A mulher tem um ministério muito maravilhoso na igreja. Eu vi o pastor atendendo o pastor no gabinete. Ele falou: utiliza as irmãs. O pastor falou: pastor, está cheio de irmãs lá. Utiliza as irmãs, coloca as irmãs. Porque, irmão, o maior movimento hoje da igreja no mundo inteiro, eu já preguei em 100 países, é de mulheres. O maior 70% dos missionários do mundo são mulheres. Estão realizando uma obra perfeita para Deus. Então, irmãos, o que você está fazendo com o tempo da tua vida? Tem gente que vai jogar bola e não vem para a escola dominical, está errado. Vai para a praia e não vem para a escola dominical, está errado. Você vai ter que dar conta do tempo que você usou com o teu corpo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia fala sobre a alma. A alma, irmãos, a gente vive mais na alma do que no espírito, do que no corpo. Nós somos o espírito, temos uma alma, né, e habitamos num corpo. A alma é o que a gente pensa. Você está agora, está pensando, é a alma. A alma é o que a gente sente, a tua vontade, o teu querer. E a alma é o que você, as emoções, é o teu desejo, a evolução. Então a Bíblia diz que Davi dizia assim: minha alma, por que te perturba dentro de mim? Por que perturba dentro de mim? Espera em Deus. Depois ele ordena a alma, no Salmo 103, minha alma, bendize ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Então, você tem que cuidar da alma. A alma é muito importante. E tem pessoas que dizem: pastor João Caetano, como é que eu posso fazer para vencer as emoções negativas da alma? Porque a alma tem emoções negativas, né? E uma das emoções é a depressão. Hoje, irmão, tem tanta gente deprimida, crente deprimido, irmãs deprimidas. Depressão é pecado? Não, depressão não é pecado. Depressão é demônio? Também depressão não é demônio. Depressão é falta de fé? Também não é falta de fé. Depressão é uma doença. É uma doença, irmãos, né, que pode ser tratada. E a depressão, irmãos, você diz: um crente pode ficar deprimido? Se um crente pode ficar deprimido, claro. Um obreiro pode ficar deprimido? Pode. Moisés teve a depressão da liderança. Liderar 3 milhões de pessoas, irmão, ele ficou deprimido. E ele foi no estado final da depressão. A depressão tem 3 estágios. Quando uma pessoa começa o processo de depressão, ela se auto-isola. Para tudo se isola. Não quero falar com o pastor, não quero falar com meu marido, não quero falar com ninguém, se isola. Quando uma pessoa na igreja começar a se isolar, vai atrás. Tem que falar com o pastor, não, vai você lá, telefona, vai tomar um café. A pessoa se auto-isola. Elias se auto-isolou. Elias teve a depressão do esgotamento ministerial. Jonas teve a depressão da desobediência. Ana teve a depressão da esterilidade. Depressões, homens e mulheres, e todos pediram a morte. Primeiro estágio da depressão, auto-isolamento. Segundo estágio da depressão, auto-recriminação. Eu não sirvo para nada. Deu tudo errado no meu ministério, vou entregar a congregação, né? Nasci do lado esquerdo, meus pais são errados, minha família é errada. A pessoa primeiramente se auto-isola, se fecha dentro de si, né? E geralmente entra num quarto escuro, né? Porque não quer falar com ninguém, né? Tem um camarada aí que ele foi sucesso na televisão. Você lembra do Nerso da Carpitinga? O Nerso, né, irmão? Sabe onde ele está hoje? No interior de Minas Gerais. Ele perdeu a mulher morreu rapidamente, ele entrou num estado de depressão, nunca mais se recuperou. Está enfiado lá, no interior de Minas Gerais. O Santos Dumont, que inventou o avião,
Você sabe como é que ele morreu? Se suicidou. Depressão. Eu podia citar vários exemplos aqui de pessoas, né, irmão, que acabaram com a vida. O pior estágio da depressão é a autodestruição. Primeiro, o auto-isolamento. Segundo, auto-recriminação. Terceiro, autodestruição. Morrer é melhor do que viver. Irmãos, Elias teve depressão. A Bíblia diz que Noemi, Ofra e Ruth tiveram a depressão do luto. Perderam o marido. A Noemi perdeu o marido e perdeu o filho também. Diz a palavra do Senhor. E a Bíblia fala que Jó teve a depressão também. Qual foi a depressão de Jó? Depressão da falência. Jó era o homem mais rico, mais poderoso, e ficou pobre. Ele teve 7 provações e ficou deprimido. Moisés pediu a morte, Elias pediu a morte, Jonas pediu a morte, Jeremias pediu a morte, Davi pediu a morte, todos eles. Davi teve três depressões terríveis. Primeira, depressão do adultério. O que é adultério? Prática do sexo com mulher casada, que não é o marido nem a esposa. Primeira depressão de Davi foi a depressão do adultério. Segunda depressão do assassinato. Ele mandou assassinar o Urias. E a terceira depressão, a depressão de luto, a criança morreu. Preste atenção, Jesus teve depressão. Jesus teve depressão, a depressão da cruz. Lá em Lucas ele escreveu: Pai, afasta de mim este cálice. O cálice não foi afastado. Pai, faça-se a minha vontade. A vontade dele não foi feita. Ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Tristeza mortal é um sinal de depressão. Mas Jesus não se deixou vencer pela depressão. Então, irmãos, você vai dizer: pastor João Caetano, como é que eu posso vencer a depressão? Existem passos bíblicos para vencer a depressão, né? Primeiro passo, esquecer o passado. Toda depressão está ligada ao passado, uma experiência negativa do passado. Ou você machucou alguém, ou alguém te machucou e a depressão ficou. Tem que romper com o passado. Tem que romper, seja bom, se Paulo diz: esquecendo-me das coisas do passado, prossigo para o alvo. Então tem que esquecer o passado. Lá em Isaías diz assim: não, Deus não é o Deus das coisas passadas, Deus é o Deus do agora. Eis que eu crio novas coisas para você. Eis que eu tenho. Então esquecer o passado. Segundo passo para você vencer a depressão: perdoar. Perdão. Irmão, se não houver perdão, não tem jeito. O perdão, irmão, é um poder. Perdonare é a palavra perdão em italiano. P-E-R significa aliviar. Quando você perdoa, você alivia. Alivia você e alivia outra pessoa. E donare é doar. Perdonare, você alivia e se doa. Quando você tem o poder de perdoar. Uma ocasião perguntaram a Jesus: Senhor, uma pessoa que não perdoa, o que vai acontecer com ela? Jesus disse: ela vai ser levada para a prisão e vai ser entregue aos verdugos. E vai ficar na prisão espiritual, na prisão emocional, na prisão física, prisão de todo sentido. E vai ficar na prisão até pagar o último ceitil, o último centavo. Você sabe o que são verdugos na Bíblia? São espíritos atormentadores que se alojam na vida de uma pessoa que não perdoa. Verdugos são demônios, encostos, que se localizam na vida de uma pessoa que não perdoa. Ela não dorme direito, ela não se alimenta direito, ela não trabalha direito, porque os verdugos ali estão. A única maneira de sair dali, sabe o que é? Através do perdão. Se não houver o perdão, não tem jeito. Eu me lembro de uma irmã em São Bernardo do Campo, em São Paulo. Essa irmã era uma mulher dinâmica na igreja, trabalhava, pregava, era crente bombril, né? Tudo que o pastor mandava, ela resolvia, né? Ela era o crente pastel de rodoviária. O que é o crente pastel rodoviária, irmão? Pouca carne e muito óleo, né? Ela tinha pouca carne, a vida do mundo, mas cheia do Espírito Santo. De repente o marido abandonou. Marido abandonou, aquela irmã entrou num parafuso. Aquela mulher dinâmica na igreja, sorridente. Ela sentava no banco da igreja com a cabeça dada. Por quê? Onde foi que eu errei, Senhor? Nunca olhei para homem nenhum. Sempre tratei do meu marido, sempre cuidei dele. 3 anos ela ficou assim. Num dia, num culto como este, tinha um pastor pregando. E o pastor disse: irmã, você que está procurando onde você errou, você que está aí, né? 3 anos sem poder fazer nada, libera o perdão para o seu marido. Não procure erro, não procure, simplesmente libera o perdão. Ela disse: pastor Joali, sentada no banco, eu falei: Deus está falando comigo. E ela disse: Senhor, a partir de agora eu perdoo meu marido. Quando eu disse eu perdoo, eu disse: uma coisa ruim saiu de dentro de mim. Quando você perdoa, a coisa ruim sai de dentro de você.
Quando você perdoa, o tormento sai. E ela disse, foi a primeira noite que eu dormi, a noite inteira. 3 anos sem dormir. Uma pessoa deprimida não dorme a noite inteira, irmão. Ela revira na cama. Davi disse, eu molho a minha cama com as minhas lágrimas. Está tudo molhado de noite, o meu coração palpita, tem palpitação no coração, tem um montão de coisa. E ela disse, segunda-feira eu passei, a segunda-feira é bonita. Minha casa está bonita. Porque uma pessoa deprimida só vê coisa ruim, irmão. Só vê pecado, só vê demônio, só vê... Quando você é liberto, você começa a ter a visão de Deus. A Bíblia diz que Agar estava deprimida, porque Abraão e Sara deram um negócio de vinho, de água para ela, uns pães. E o menino, Ismael, quando Ismael estava morrendo, ela disse, eu vou sair daqui. Eu não quero ver o meu menino. Ela estava deprimida, rejeitada, porque Sara falou para Abraão, tira essa mulher, essa escrava daqui. Sara nunca chamou Agar pelo nome. Abraão nunca chamou Agar pelo nome. Deus chama você pelo nome. Deus chama o Samuel 3 vezes. Samuel, Samuel. Deus falou com Marta, Marta, Marta. Lázaro, Deus chama você pelo nome. Aí quando ela estava, eu não quero morrer, de repente, irmão, o anjo anunciou, e disse a Bíblia que o nome de Agar foi feito lá no céu. Agar, Agar! E com no céu o nome de Agar. Quando Deus chama o teu nome, o céu vai ouvir, irmão. Vai ouvir a tua fidelidade, vai ouvir a tua consagração. O inferno vai ouvir também. Você é escolhido de Deus, você foi feito pelas mãos de Deus. E aí então, o anjo disse, pega na mão do menino. O menino está morrendo, pega na mão dele. E ela pegou na mão dele. Que lição é esta? Nunca abandone o seu filho, meu irmão. Nunca abandone a sua filha. Meu filho envolveu nas drogas, pega na mão dele. Minha filha teve uma gravidez indesejada, pega na mão dela, não abandone. E a Bíblia diz que quando Agar pegou na mão de Ismael, Deus abriu o olho dela. Aí ela viu a fonte de água. E a igreja aqui é a igreja dos montes, né, pastor? Tudo é monte, tudo monte, né? O monte é muito importante na Bíblia, né? Deus falou para Abraão, sai da tenda, sobe no monte, vou te mostrar uma visão. Quantas estrelas do céu. Deus falou para Elias, sai da caverna, vem para o monte. Irmão, quem quer subir no monte de Deus aqui hoje, para ouvir a voz de Deus? Deus falou para Elias, vamos acabar com essa depressão. Só eu escapei, só eu tenho a doutrina. Cala a boca, tem 7.000. Olha Elias, está vendo isso aqui? Isso aqui é o azeite da unção. Você vai ungir reis, você vai ungir profetas. Teu ministério não terminou. Amém, irmãos? Então é muito importante você compreender isso. Agora, para terminar, diga comigo, o corpo, alma, qual é o último? Espírito. O espírito é a parte mais importante da configuração humana. A alma recebe conhecimento, o espírito sabe. A alma recebe poder, o espírito tem autoridade. Autoridade é mais do que poder, não é? O médico tem autoridade, a enfermeira tem poder. Poder é a capacidade de fazer. O médico diz, vai lá e aplica a injeção. O delegado tem autoridade, o soldado tem poder. Ele diz, vai lá e prende. E o Espírito é a parte mais importante. Paulo diz assim, né? Porque o Espírito de Deus certifica no meu espírito. Cuidado com a inteligência artificial, irmão. A inteligência artificial está invadindo as nossas igrejas, muito jovem, porque a inteligência artificial sai da cabeça e vai para a cabeça. A inteligência artificial foca nas coisas materiais. Quando eu prego, quando o pastor Davi prega aqui, sai da cabeça dele, do Espírito, aí o Espírito Santo, antes de entrar em você, pega aquela ministração e coloca no teu espírito. Então o Espírito, irmão, Salomão disse, lâmpada do Senhor é o Espírito do homem. É no teu Espírito que nasce a luz da revelação divina. É por isso que a Bíblia declara que você tem que ser cheio do Espírito. Jesus, cheio do Espírito, foi para o deserto. Foi para o deserto cheio do Espírito. Mas para ser tentado pelo diabo, não importa para onde você vai. Importante é como você vai. Jesus estava cheio do Espírito. E quando Jesus chegou lá, o diabo sabia que ele estava jejuando. 40 dias jejuando, e disse, se tu és o filho de Deus. O diabo é muito atrevido, né? Se tu és, uma crise de identidade, prova aí. Deus havia falado lá, irmão, todo mundo viu, este é o meu filho. Agora diabo, se tu és, você está com fome, transforma. Jesus disse, eu não fico debaixo da ordem do diabo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, irmão, como é que você conserva a tua vida no Espírito? É na igreja. É com a espada do Espírito, com a palavra do Espírito. A palavra de Deus é a fonte da sabedoria.
A palavra de Deus é a fonte da iluminação espiritual, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, luz para o meu caminho. A palavra de Deus é a fonte da santificação, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. O problema do Brasil não é político, o problema do Brasil não é educacional, o problema do Brasil não é econômico. Jesus falou, conhecereis a verdade e ela vos libertará. O brasileiro quer conhecer a verdade, irmão? As autoridades querem conhecer a verdade? As instituições mais altas não querem conhecer, vão continuar escravos, como o pastor falou. Conhece a verdade e ela te liberta. A palavra de Deus é a fonte da verdade, é a fonte da santificação, é a fonte da proteção contra o pecado. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra de Deus é a fonte que guarda os jovens e os adolescentes da igreja. Como purificará o jovem e adolescente o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. Então o teu espírito é alimentado pela palavra do Espírito. Jeremias diz, eu vi a tua palavra e eu comi a tua palavra. Você tem que comer a palavra, tem que ser aluno da escola dominical. Traga todos os seus filhos para cá. Ah, meu filho não quer vir para a escola dominical, toma o celular dele. Toma o celular, ele vai vir aqui chorando para a escola dominical. Porque o jovem não vive sem o celular, né? Pega o celular, vai ficar comigo uma semana. Eu quero ver você na igreja. Tem que jogar bola com meus amigos, jogar bola na igreja. Tem que ir para a praia na igreja. E aí você vai alimentar o seu espírito. Irmão, eu quero terminar dizendo o seguinte. Eu escrevi este livro, Corpo, Alma e Espírito. 2 anos e meio de trabalho. Eu sou estudante da Bíblia. Eu estudo a Bíblia em vários idiomas, né? E este livro aqui, irmão, é um livro que tem trazido tanta bênção para a igreja. Você vai entender tudo sobre o corpo, a alma e o espírito. Porque tem que encontrar o equilíbrio. Como é que você encontra o equilíbrio? Viver no corpo, viver na alma e no espírito. Pela palavra de Deus. Só a palavra de Deus, ela te dá o equilíbrio necessário. Para você ter um corpo saudável, como o irmão pastor falou, você vai prosperar. Prosperar fisicamente, biologicamente. Vai prosperar, né, psicologicamente na alma. E vai prosperar teologicamente no espírito. Está entendendo? Então este livro aqui tem trazido muitos médicos, terapeutas familiares, psicanalistas, psicólogos. Tem este meu livro, Corpo, Alma e Espírito. Tem quase 300 páginas. Irmão, depressão, eu trato quase tudo sobre depressão. Eu falo sobretudo sobre evolução. O que a evolução não pode fazer? Esse é um livro que tem ajudado muita gente. Corpo, alma e espírito. Vai acabar a crise de identidade que você tem. Quem sou eu? Quem sou eu? Onde eu sou? Para onde que eu vou? De onde que eu vim? Por que está acontecendo comigo? Tu vai ter as respostas na palavra de Deus. Quando terminar, com autorização do pastor, eu vou estar lá embaixo. Você adquire, cada obreiro deve ter esse livro, para ensinar na igreja. Corpo, alma e espírito. 2 anos e meio de trabalho, irmão. Trabalho e estudo da palavra, né? Hoje você pode copiar tudo da internet. Eu digo da infernet. Isso aqui não, isso aqui é Bíblia pura, é joelho, é encontro com Deus. Eu me lembro de Moisés, quando Moisés chegou para Deus, disse, Senhor, Deus chamou Moisés, sobe no monte. O monte, aqui é a igreja do monte, né, irmão? Eu estou sentindo que nós estamos no monte hoje, no monte de Deus aqui nessa igreja, né? Moisés subiu, Deus disse, não leva ninguém com você, o povo tem que chegar até o ponto. Moisés foi e passou quantos dias no monte? 40 dias. Quando Moisés voltou, irmão, Deus estava brabo, Deus estava irado. Eu vou matar, vou destruir. Porque o povo começou a construir ídolos. Pegaram brinco, pegaram pulseira, pegaram tudo de ouro, fizeram ídolo e falaram. Arão estava no meio, olha aí, irmão. Eis aqui, Israel, os deuses que te livraram do Egito. Foram os ídolos que livraram Israel do Egito, irmão, quem foi? Deus disse, eu tirei eles. Eu quebrei o poder das trevas, eu quebrei o poder de Deus. Agora este povo fez ídolos, Deus disse, eu vou matar. Aí Moisés disse, não vai matar não. Diga comigo, intercessor. Irmão, o pastor da igreja é o teu intercessor. Você está no trabalho, o pastor está orando por você. Teu filho vai para a escola, o pastor se coloca. Se matar eles, mata eu primeiro. Deus disse, Moisés, esse povo é ingrato, esse povo é idiota. Eu tirei do Egito, eu coloquei. A Bíblia diz que os exércitos de Deus estavam no Egito. Deus colocou todos os exércitos dele. Quantos exércitos Deus tem? 4 exércitos, a Bíblia fala. No Egito, porque a batalha no Egito era a batalha do Deus único contra todos os deuses falsos. Faraó era um Deus. Faraó era um Deus, irmão. Todo mundo tinha que adorá-lo como Deus. Então, irmãos, a Bíblia diz, Deus falou para Moisés, mas não fica triste não. Vou matar todo mundo e vou fazer de você. Vou levantar um povo especial de você. Moisés era humilde, não, sou de mim, não. Este é o teu povo. Que dirão as nações, por favor, Senhor, este é o teu povo. Aí Deus disse, Moisés,
por amor a você, e eu te conheço pelo nome. Irmão, Deus conhece você. Deus sabe que você é fiel. E Moisés disse: Senhor, por favor, dá uma nova chance. Deus disse: por causa da tua intercessão, eu vou dar uma nova chance. E Moisés falava com Deus, irmão, como dois companheiros. Eu estava com o pastor Davi ali. Depois de muitos anos, a gente conversa como amigos, né, pastor? Moisés conversava com Deus assim, como amigo, irmão. Intimidade com Deus. Que Deus abençoe a igreja. Quando terminar, aproveita, adquire esse material. Tem o Pix, tem um cartão de crédito e débito. Você vai ser abençoado em nome de Jesus. Amém?